Olha, se você ama experiência com Deus, eu peço que você acompanhe esse vídeo até ao fim, tá? Você me desculpe algum barulho que houver, não tem problema, eu estou aqui próximo à rua, tá? Mas eu quero que você ouça essa experiência que eu tive, que para mim não foi nada emocional, não foi nada natural, tá bom? Então, eu vou ser bem sincero com você. Ultimamente vou direto ao ponto, eu estava adiando a minha conversão. Não que eu não seja uma pessoa convertida a uma fé, mas a conversão, a mudança de vida, a mudança para com Deus, que nós precisamos fazer constantemente. Essa conversão que eu falo. E de um tempo para cá, eu havia percebido a necessidade de algumas mudanças, sabe aquele momento que você se volta para Deus, fala os seus pecados e quer realmente uma mudança? Eu havia adiado isso, estava adiando e pensando em adiar mais. Isso é muito sério, muito perigoso. Com relação à salvação da alma, todos nós temos essa tendência, todos nós podemos passar por isso. Mas a graça de Deus é muito grande, gente. A graça de Deus é incrível na nossa vida. Eu vou direto agora à experiência que eu tive. Dias atrás eu falei com Deus, meu Deus, mas por que nem um sonho bom? Ainda que natural, não precisa, sabe, não precisa ser nada fora do normal, eu não tenho. E ainda mais uma experiência com Deus, assim, um sonho com Deus, onde Deus me desperte, Deus fala comigo, porque isso acontecia antes, há anos atrás. E eu falei isso com Deus. Eu acredito que Deus fala em sonhos. Eu acredito que Deus fala em sonhos. Eu acredito que Deus fala através da leitura do texto bíblico, da leitura sagrada. Deus fala na nossa consciência. Deus fala de várias formas. E uma das formas em que Deus já havia falado comigo aconteceu em sonhos. Deus já falou de forma muito forte comigo em sonhos. Coisas importantes que trouxeram a mudança que eu precisava. Então vamos lá, depois de passar por essa conversa com Deus, essa conversa interior, passou-se alguns dias e aconteceu na noite de ontem para hoje algo assim incrível. Eu quero passar para você assim tentar expressar com palavras um sentimento que estava dentro de mim. Um sentimento que me dizia que eu não era digno de receber o perdão de Deus. Apesar de conhecer a Bíblia, conhecer a doutrina cristã, às vezes esse sentimento vem em nós por conta dos nossos erros, por conta do nosso descuido na nossa vida espiritual. Isso acontece. Mas aconteceu algo assim transformador porque a graça de Deus na nossa vida, ela é maravilhosa. E agora eu vou direto à experiência, gente. Então, o que aconteceu à noite? Eu com esse sentimento, talvez até por conta desse sentimento de não ser digno, de não estar preparado para receber o perdão, de não ser digno desse perdão, talvez eu tenha dormido com esse sentimento, não lembro exatamente quando eu dormi, se eu estava pensando nisso, mas uma coisa é certa, há dias eu vinha trazendo isso. E sem força para aquela mudança, para aquela conversão. Pois bem, inicia-se uma experiência que para mim não foi um sonho comum. Se você não acredita em experiência espiritual, pode até sair desse vídeo. Eu quero falar com quem acredita e eu quero edificar quem acredita em experiência com Deus, na intervenção divina para a nossa conversão. Eu quero edificar a vida dessas pessoas. Quem não acredita pode ir para esse vídeo agora. Tá bom? Então, o que acontece? Vou dormir, normalmente faço minhas orações antes de dormir, que eu nunca deixei de fazer a minha prece, a minha oração, graças a Deus eu tenho esse hábito, que é muito bom.
e eu começo a ter meio que pesadelos, porque sonhos bons eu não estava mais tendo, gente. Então, gente, eu começo a ter sonhos ruins, mas para mim não eram sonhos, eram situações reais, mas no sentido espiritual. Eu começo a estar em lugares, em situações tendenciosas ao pecado, sendo tentado, planejando pecar. E a cena, ou melhor, as cenas, elas mudam nessa experiência. Eu tive uma primeira experiência, o local era escuro, era um local assim tenebroso, desagradável, triste, mas em que eu queria fazer a vontade da carne do pecado. E eu percebi que conforme as cenas mudavam, aquela situação ia ficando mais leve. Era uma situação menos pesada, menos pecaminosa. E isso aconteceu. A primeira situação, não vou relatar detalhes, mas foi para uma segunda, terceira. Eu acho que ao todo foram umas 7 situações. Agora eu vou diretamente para a última. Na última situação eu já estava bem leve, eu estava num ambiente até agradável. Eu estava numa praça, um local bonito, porém eu estava com um pesar ainda. Só que não como na primeira cena. Eu já estava mais leve, até porque o cenário estava mais agradável. Eu achei muito mais bonito, mais agradável. E o que acontece nesse momento é muito interessante. Eu estava andando como se fosse de moto e uma mulher muito bela, muito bonita, atravessa na frente, quase que eu atropelo. Mas o que me chama a atenção é a beleza dela. E naquele momento eu tinha em mente, eu tenho essa lembrança, eu tinha na consciência que eu sou casado, que eu tenho família, tenho filhos. Era uma tentação demoníaca aquela situação. Tanto é que eu tentei, ou melhor, eu senti uma forte atração para me voltar para aquela mulher, voltar para trás. Isso é muito simbólico, eu queria voltar. Mas eu lembrei da minha missão aqui na Terra, eu lembrei da minha família. Mas naquele momento eu estava me sentindo indigno do perdão, sujo. Essa é a sensação, eu estava sujo, indigno de Deus. E sabe aquele momento que você não consegue ver o brilho do amor de Deus, a intensidade do amor de Deus? Era assim que eu estava nessa situação. E eu continuo andando, eu deixo aquela situação para trás. Isso é muito simbólico, eu deixo aquele pecado para trás. E mais adiante, eu chego em um estabelecimento onde eu vejo... Eu iria comprar alguma coisa lá e eu vejo que estava tudo perfeito. Sabe, gente, era muito bonito assim fora, tinha muitas coisas para ver. As coisas, os produtos estavam devidamente ordenados, perfeitamente organizados. Impressionante aquilo. Eu cheguei no lugar perfeito. Naquele momento eu tive medo de uma pessoa conhecida minha que estava lá entrar na minha frente. Eu achei que ela iria entrar na minha frente, furar a fila para o atendimento. Eu até falei alguma coisa lá para que isso não acontecesse, porque ela passou um pouquinho na minha frente. Mas eu não sei por que esse medo que eu tive, mas não foi isso que aconteceu. Eu acabei sendo atendido normalmente, sem ter intriga, sem ter problema com aquela pessoa conhecida que estava na minha frente. Agora eu quero lhe chamar a atenção para um atendimento para quem me atendeu naquele momento. Gente, isso foi profundo, isso mexeu comigo. Isso aconteceu ontem à noite. Eu estou aqui lacrimejando só de falar. Porque foi incrível. Isso foi incrível. E não é a primeira vez que eu tenho lágrimas nos olhos hoje por causa da situação. Então você vê que foi algo profundo. Algo profundo. Eu não sou chorão. Mas eu não posso deixar de falar que Jesus Cristo é maravilhoso. Não posso deixar de anunciar para o mundo que Jesus é perdoador. Então, quando eu chego para o meu atendimento, aquela pessoa que me atende é um senhor, com um semblante muito agradável, uma voz muito agradável. No momento que ele começa a falar, eu começo a sentir uma paz. E ele pergunta o que eu queria.
E naquele momento foge da minha mente o que eu queria comprar. E eu falo uma outra alternativa, eu falo que quero uma outra coisa porque simplesmente eu não lembro, eu não lembrava naquele momento que eu queria comprar naquele estabelecimento. E eu acabei falando uma coisa que eu não queria na realidade. Eu queria, mas não queria tanto como a coisa que eu iria comprar, aquele produto que eu iria comprar, de fato, a minha ideia inicial, sabe? E eu fui e falei para ele essa outra opção. E quando ele me responde, é como se ele me conhecesse, conhecesse a situação, ele diz: eu vou pegar para você, que você me pediu. E a outra coisa que você queria também, eu tenho aqui, olha, ele me apresenta as duas coisas. E ele me apresenta, mas não nas mãos. Ele só me mostra, simplesmente eu vejo, meu olhar vai naquelas duas coisas. E a voz dele me chamava a atenção porque não era uma voz audível, como a gente consegue ouvir normalmente uma voz sonora das pessoas. Não era nada disso. É aquele senhor muito agradável, ele se volta quando ele diz que vai me atender, que vai entregar aquilo que eu preciso. Ele vira as costas e se volta como que para uma prateleira assim na parede e ele pega um livro. Detalhe, essas coisas que eu iria comprar, uma que eu pedi e a outra que eu tinha a intenção de comprar, eram alimentos. Para mim tem um valor simbólico também, né, nessa experiência. E quando ele se volta e pega um livro, ele me dá as costas e quando ele vira para mim, ele já está com um livro nas mãos. Eu vejo que é um livro antigo, não um livro sujo, não um livro descuidado, mas um livro antigo. E ele abre esse livro mais ou menos no meio. E ele começa a ler para mim. Algo assim foi incrível. Eu não consegui ouvir com palavras. Eu não consegui ouvir com palavras. Eu já falei com palavras audíveis. Não, não foi nada disso. Não era um som que eu ouvi. Naquele momento mudou tudo. Uma paz começou a tomar conta de mim quando ele começa a ler aquele livro. E a partir daquele momento eu já fiquei sabendo que ele estava lendo o Salmo 32. O Salmo 32 na Bíblia evangélica, tá? Então, foi o Salmo 32 que ele passou a ler. E conforme ele lia suavemente aquelas palavras, foi acontecendo uma transformação muito profunda dentro de mim. Foi acontecendo uma transformação. Eu não sei se eu consigo explicar para você como que eu me senti naquela hora. Tanto é, foi algo tão incrível, eu soube que ele leu até o versículo 5. E eu fiquei assim, maravilhado com a leitura. E naquele momento eu me senti abraçado, e mais que isso, eu me senti perdoado, e mais que isso, eu me senti amado por Deus. Meu Deus, que experiência foi aquela? Daqui a pouquinho, no final desse vídeo, eu vou colocar o texto. O texto, lembra que eu estava fugindo da confissão do meu pecado? Lembra que eu estava fugindo da conversão da minha vida cotidiana, aqui da minha vida, não vou dizer da minha vida real, porque aquela situação para mim foi real. Deus de alguma forma falou comigo de forma maravilhosa. Eu estava fugindo. E o Salmo 32 eu não dormi lembrando, eu não lembrava o que estava escrito nele. Apesar que eu tenho um bom conhecimento bíblico, eu não lembrava. Eu não tinha isso em mente, nem pensei de ler esse Salmo. Isso nem me passou pela mente, nem sequer de ler o livro dos Salmos. Mas o Salmo 32 era tudo que eu precisava. E ele leu até ao versículo 5. Eu não ouvi com palavras, foi algo assim, foi no meu interior. Foi algo assim fora do normal totalmente. E agora eu vou ler o Salmo para vocês, colocar aqui na tela.
Porque pela manhã, quando eu contei para minha esposa o que tinha acontecido. Porque eu não acordei normal, eu acordei com aquela paz. Eu estou com aquela paz naquele momento. E é essa paz que eu quero levar para as pessoas. Então, se você não é inscrito nesse canal, inscreva-se, por favor. Dê seu like, ajude na nossa evangelização. O mundo precisa conhecer o amor de Deus, aquele amor que é sacrifício pela humanidade, que se sacrifica pela humanidade. Aquele amor que somente quem sente é quem sabe a intensidade. Eu queria muito chegar para um ateu e revelar o amor de Deus para ele, mas eu não posso fazer isso. Até porque, com argumentos racionais, argumentos lógicos, não dá para explicar. Então eu só lamento por quem é ateu, se diz ateu, não acredita em Deus. Porque não sente, não vive. Essa pessoa é como se ela perdesse uma festa maravilhosa. Sabe? Então, o vídeo está ficando longo, mas eu vou ler aqui para você. O que eu li com a minha esposa pela manhã. No momento em que eu li, não teve jeito, as lágrimas desceram nos meus olhos, porque era aquilo que eu precisava. Gente, eu não lembrava o que estava escrito nesse salmo. É por isso que não foi algo natural. Não foi algo natural, não lembrava o que estava escrito nesse salmo. Veja o que estava escrito. Veja aqui, agora, na continuação desse vídeo. Esse é o texto que eu quero mostrar para vocês. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não encobri. Disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Esse é o texto. Desde o título já chama a atenção. Já é um título que fala de perdão e restauração.